desespero e um clima de indignação e principalmente tristeza pela seleção brasileira. Aqui comigo, Ronaldo Giovanelli, desde o início, fazendo anotações, considerações, tá ligado? Aqui também, Ulisses Costa, Marco Aurélio Cunha, João Pedro Sgarbi, Chico Garcia e João Paulo Capelanes. E também em Minas Gerais, Everton Guimarães. Daqui a pouquinho uma notícia ruim sobre Minas, mas a gente vai falar depois. Por enquanto, só quero falar de seleção brasileira. Everton também não tá nada satisfeito com a seleção. E para eu não tirar espaço dos comentários de vocês, ontem eu fiz uma postagem que resume o meu pensamento e eu quero começar por ela, o programa hoje. É só uma pequena consideração sobre a seleção para que vocês tenham todo o espaço para falar. Na minha opinião, uma seleção com alma, outra sem rumo. Uma seleção organizada e campeã do mundo, jogando como campeã do mundo. Outra aflita, abatida e que precisa de um técnico inovador, na minha opinião, estrangeiro. Tomar 4-1 da Argentina fala mais alto do que qualquer crítica. Tá aí o que eu penso sobre a seleção, sobre a derrota de ontem, a goleada. E eu começo com você, Chico Garcia. Você resumiu bem. Ontem foi o duelo de um time treinado, organizado, entrosado, um time. E um time ele não se faz apenas com jogadores, você faz uma construção com esses jogadores que lá estão no campo de jogo. De um lado tinha um time, do outro um catado. Jogadores que nem individualmente ontem conseguiram solucionar. Nós ficamos aturdidos, atônitos e tomando olé desde os 5, 7 minutos, quando a Argentina passeava em campo. Foi um duro baque, um duro choque de realidade. E o trabalho do Dorival, ele não tem que ser analisado só por esse jogo, evidentemente. Mas ele é uma chancela, ele é um carimbo, e é um carimbo daqueles, né? A pior derrota da história do Brasil em eliminatórias. Então, quando você tem esse carimbo, você vai olhar para o todo. E quando você olha para o todo, você não encontra muita coisa. Eu, de verdade aqui, eu não quero provocar os meus amiguinhos, porque não é esse o objetivo do que vou falar a partir de agora. Mas já provocando? Mas já provocando. Em 2016, quando o Tite, então, chega na seleção, e a gente pode analisar o Tite de várias maneiras, tá? Não é esse o objetivo agora. Quando o Tite chega na seleção em 2016, ele era o que no Brasil? Uma unanimidade. Se fizesse uma enquete para presidente da República, o Tite vencia naquele momento. Oi? É verdade. Tô falando sério. Vamos voltar, vamos contextualizar. O Tite não existia outro, era o Tite. O Dorival não era esse cara, como não era o Fernando Diniz, como muito menos o Ramon Menezes. Nesse momento só existe uma solução. Eu não sei se ele vai querer, eu não sei o que vai acontecer, acho que tem barreiras a serem derrubadas, mas não existe outra possibilidade a não ser Abel Ferreira na seleção. Que isso? Aqui neste programa, muitas vezes ele criticou e a gente pensava, puxa, tá passando do ponto, tá exagerando, é um cara que não tá medindo bem o que diz da seleção. João Paulo Capelanes vem criticando veementemente não só a seleção brasileira, como quem organiza a seleção, que é a CBF. E agora o resultado ficou comprovado e, coincidentemente, no dia em que Edinaldo Rodrigues foi aclamado por todas as federações do nosso país, a seleção brasileira toma um 4-1, a pior goleada em história de eliminatórias do Brasil até hoje. Rê, é o seguinte, a pior derrota pra mim não foi o que aconteceu ontem. Foi segunda-feira, a aclamação muito bendita por você. Porque os clubes, sem querer aqui sair do contexto, que eu vou analisar o jogo, os clubes reclamam do calendário, os clubes reclamam da arbitragem, os clubes reclamam da logística, os clubes reclamam do departamento feminino, que infelizmente no futebol brasileiro, em boa parte dos clubes, está abandonado. O futebol profissional de muitos clubes também, muitos clubes acabando. E aí o que os clubes fazem? Os dirigentes fazem? Colocam o rabinho entre as pernas e ficam aplaudindo aqui a tal aclamação do pior dirigente atualmente do futebol brasileiro, chamado Edinaldo Rodrigues. Se você for analisar o time em campo ontem, eu venho falando aqui não é porque eu sou azedo, porque eu fico criticando para ser o diferentão, entendeu? Eu quero a seleção brasileira forte. Eu já chorei pela seleção brasileira, de alegria e de tristeza. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tive algum sentimento por essas pessoas que comandam mal e porcamente a seleção da CBF e as pessoas em campo, porque eles tomaram a seleção brasileira, entre aspas, de assalto. A grande verdade é que o sentimento que eu tinha, que talvez a população tinha da seleção brasileira, se perdeu, porque eles transformaram a seleção brasileira num produto comercial. E os jogadores, ontem me serviu a declaração do Rafinha. Agora, não adianta nada você falar e não corresponder em campo.
Não tem um jogador com personalidade para colocar a bola debaixo do braço e querer resolver. Então, o meu ponto de vista, tá tudo errado. Não é quando você perde que tá tudo sempre errado. Mas analisando o contexto, gente, estamos a 1 ano de uma Copa do Mundo. Como é que a seleção da CBF vai chegar sem comando, com os jogadores que não têm essa personalidade em campo necessária? Tá tudo errado dentro da seleção da CBF. Sgarbi, eu imagino que você também vi seu desabafo até na internet. Agora, realmente, nós precisamos pensar em Copa do Mundo, em um futuro que não está tão distante. E a melhor é para ontem, não veio ainda. A gente tenta acreditar e passar um ânimo para quem está em casa em relação à seleção, só que, cara, cada vez fica mais difícil, né? Porque tem que analisar o contexto geral. Primeiro, aplaudir aqui os clubes, as federações que reelegeram o Edinaldo, não receberam o Ronaldo Fenômeno para falar sobre proposta, sobre tudo, e reelegeram o Edinaldo. É uma vergonha. O que esse cara fez na seleção? Primeiro colocou o Ramon Menezes para treinar lá atrás. Aí, Fernando Diniz, interino, porque o Ancelotti vai Com virar. O Fluminense, treinando o Fluminense e a seleção. É isso aí, ele deu entrevista, o Ancelotti vai vir e tal. Ancelotti aqui, ó, tchau, Edinaldo, não vou. Aí o Edinaldo saiu do cargo, depois voltou com canetada. É uma vergonha, cara. Agora colocou o Dorival, que, cara, o trabalho do Dorival não é bom, mas você para pra analisar o contexto, todo o principal culpado não é o Dorival, é quem tá lá em cima, que é o Edinaldo. Na minha opinião, falta vergonha na cara pra muita gente na seleção. Você demitiria ou não o Dorival hoje? Cara, pra mim, eu não consigo ver uma melhora no trabalho do Dorival. Eu não gosto de pedir cabeça de treinador, só que não dá pra ver uma melhora no trabalho dele na seleção. Não tem muito tempo. Não tem tempo. Só que, o ponto pra mim é falta vergonha na cara também de quem joga na seleção muitas vezes. Não generalizando, mas alguns, porque foram em entrevista, alguns, precisamos do povo, queremos o povo. Aí vai o povo lota. Recorde lá em Brasília, no Mané Garrincha, pro jogo seguinte, um vexame desse. E o pior não foi o 4-1, cara, por incrível que pareça. O pior foi a forma que tomou os 4 gols. Uma seleção apática, ninguém tocando na bola. O Vini tentou uma jogada individual que conseguiu. 4 argentinos na hora cercaram ele, não teve uma aproximação. Um cara se salva ontem pra mim, um cara que fez um jogo legal que foi o Matheus Cunha, que lutou, brigou em alguns momentos. De resto, ninguém jogou nada, cara, contra a Argentina. Então, a piada, o brasileiro não merece isso. Ontem eu tava animado pro jogo, muito por conta da declaração do Rafinha de ver, personalidade. E, cara, aí os caras entregaram isso em campo. Uma vergonha, Pipocaram. Cara. Vergonha. Pipocaram. Ulisses, tomamos um gol com 4 minutos de jogo. Eu não estava nem aquecido ainda. Tava gelada a garganta, a goela. É o seguinte, Renata. Eu já vivi muitas coisas em eliminatórias, principalmente eliminatórias da Copa do Mundo 2002. Classificamos com 30 pontos na terceira posição, Paraguai com 30 pontos na quarta, Uruguai com 27 na repescagem. Quando o Felipe assume a seleção, dá aquela virada na seleção, não é? Levou o jogo para Porto Alegre. Levou o jogo para Porto Alegre, trouxe o povo gaúcho, eu fui lá transmitir o jogo pela ponta direita, todas essas coisas aí. Só que a gente tem que ter, Renata, a consciência de que a seleção da Argentina é muito bem treinada. De que a seleção da Argentina tem jogadores que vestem a camisa como se fosse vestindo a sua própria alma, a alma do povo argentino. Então isso tem um peso muito grande com seleção brasileira, com seleção. A seleção bem representada, carrinho, jogada para cima do Rafinha, trombada no intervalo de jogo para intimidar. Tudo isso faz parte do espetáculo e do show. E o árbitro deixou rolar, hein? Mas você não acha que a Argentina jogou muita bola, independentemente disso, que isso nem foi o principal, por incrível que pareça. Imagina. A Argentina, todos os gols, os 4 gols da Argentina foram elaborados, Renata, construídos. A Argentina, gente, não foi o acaso, não foi o Léo. Jogadas ensaiadas, todos os gols. Com as enfiadas de bola certeiras, porque ensaiada é treinada, zaga saindo. Mas você também uma passando, liberdade, né? Não, Mas uma também liberdade vou te falar, incrível. ninguém dá Os uma corredores chegada, do né? Brasil eram livres, hein? Você quer saber o que me assustou? Mesmo no jogo, O quê? o Brasil não conseguia marcar. Não é que não conseguia jogar. Não conseguia marcar. Errado o sistema de marcação. Nossa Senhora. Errada a proteção diante da zaga. A zaga completamente exposta. Entendeu? E pegou uma seleção campeã do mundo. Subestimaram a Argentina, não subestima. A Argentina eliminou. A Argentina venceu o Brasil por 1-0 no Maracanã e o Diniz foi embora. Se o Dorival toma de 4, tem que ir embora. Eu fui super favorável na chegada do Dorival na seleção. Sabe, tem Felipe Luiz que pode fazer. Já fez isso com. Acabou de chegar. Mas Acabou de chegar, Felipe Luiz calma, tudo bem.
O Dorival tá muito... O Dorival... dele, O Dorival dá Felipe licença. Luiz, Não, peraí, eles vão usar o peraí, exemplo garoto, do deixa eu te Scaloni, falar. que estava numa seleção de base e aí foi chamado e ganhou a Copa. O garoto... Felipe é cotado, Felipe Tá é dado cotado. esse recado pro Mas senhor? tem gente, encarem de uma vez, tá na hora de outras ideias. O que é? O que o Técnico técnico internacional. faz? Ele monta o time, ele Luiz escala, internacional? ele Calma. mostra Se como o não der, adversário não. joga, Eu ele vou tem te falar. ideias, é tática. O Dorival tá desde os 3 anos de idade do vestiário, tá? Beleza? E deixa eu te falar uma coisa, não E o que adiantou tem nada. a ver uma coisa com a outra? Não adiantou nada, ele não conseguiu Qual fazer é a o seleção esquema jogar. tático? Qual Pegando nenhum? não só o jogo da Argentina, Você quer o esquema- mas todos os Você quer jogos. esquema Não tem. Quer esquema tático do Brasil? Eu te falo. Pega a bola, dá no Vini, no Rafinha e se vira. E vão ver o que vai acontecer. Uma bagunça tática. A Argentina deu um chocolate merecido. Ó, ficou barato, hein? Ficou barato, hein? Marco Aurélio Cunha, você que é um cara que eu sei que gosta muito da seleção brasileira, é um torcedor como todos nós. Gente, aqui no Brasil, que eu pago imposto, que eu tenho família, que eu tenho trabalho, que eu vivo, a camisa da seleção brasileira é para representar torcedores do Brasil. É por isso que a gente torce para um time do coração e todos nós aqui assumimos isso desde sempre. E a gente tem a seleção para representar todos, para nos unir. E essa seleção não é de agora, Marco. Ela paga um preço alto também pelo que não vem acontecendo desde 2002. Só que o Brasil está muito longe de ganhar outra Copa. E longe porque está bagunçado. Porque tem talentos, mas os talentos juntos não rendem. Renata, me entristece muito falar mal da seleção brasileira. Eu sou entusiasta da seleção brasileira, tenho paixão pelo futebol. E quando a gente vê uma noite dessa e a desorganização total em campo, né, ficando a responsabilidade para os protagonistas da frente, Rafinha, Vini, que fez uma partida ruim, o Vini, Rafinha mais ou menos, o Cunha foi bem. Enfim, eu acho que a seleção precisa se organizar há muito tempo. Só o Cunha escapou, né? Só o o parente. Cunha, eu avisei ontem, com o Cunha não se brinca. Então o Brasil precisa se reorganizar em todos os sentidos, né? Foi tudo improvisado até agora, desde o Ramon até o Fernando Diniz. Ninguém fez algo muito sério em relação à seleção. E o Edinaldo hoje tem tudo na mão, ele tem todos os votos, ele tem todas as federações, todos os clubes, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, é responsabilidade dele recriar a seleção brasileira, né? Eu acho que precisa ser realmente um trabalho diferente, alguém que venha com propostas mais duras. Os jogadores que temos hoje em relação aos protagonistas são jogadores medianos de clubes europeus. Não são jogadores fora de série, como tivemos no passado. São jogadores operários, que têm um bom desempenho tático, técnico, mas talvez não seja suficiente para uma seleção brasileira forte. A gente precisa convocar mais jogadores que tenham qualidade técnica indiscutível e não boas performances nos seus clubes estrangeiros. Acho que tem que ter uma remodelação. Simeone poderia ser um treinador da seleção brasileira. Por que não? Pega o argentino deles. Né? Felipe Luiz, assistente técnico. Não, aí por que não? Pelo amor de Deus. Assistente técnico, Não. ele falou. Aí é falir, aí acho que é o pegar a argentino- chave e trancar a CBF Mas e ir embora. o Felipe Colocar Luiz um jamais argentino. aceitaria ser assistente Colocar técnico. um argentino para comandar a seleção brasileira, nem eu que não sou torcedor da seleção Ué. brasileira acho que merecem isso Tá aí. vendo? Desculpa. Tá vendo o preconceito? Não é preconceito não, doutor. Eu acho que tem nada pode de ser preconceito qualquer não. pessoa. Não é rivalidade, doutor. Não Aí- importa. Eu tô mais na linha dos portugueses, José Mourinho, Jorge Jesus, Abel Ferreira, toda essa linha. Deus. O doutor europeu. A raposa dentro do galinheiro. Apesar que Simeone tem o maior salário dos técnicos hoje na Espanha, um dos maiores da Europa. Profissionalismo não Mas tem acho que- pátria, não tem pátria, não tem clube. Algumas exceções. Seleção tem. Mas deixa eu ver se o Tá Everton vendo? Guimarães vai concordar com a vocês sua não querem ideia. resolver o problema, vocês são apaixonados. Põe o Felipe Eu não Luiz vejo lá. nenhum problema. O Felipe Luiz é cedo, será com certeza. Simeone era cedo quando foi, doutor. Tem Rogério Ceni, tem muita gente boa, tem portugueses Eu qualificados. acho que precisa chegar alguém agora que seja grande, que tenha já tudo conquistado na Traz o carreira, alguém Mourinho. que chegue e que domine o ambiente. Não dá mais para fazer experiência, tubo de ensaio, isso, eu já me laboratório. entreguei, eu já me Everton, você toparia um Traz o argentino Tite. dirigindo o Brasil? E eu sei que tem uma notícia triste também aí em Minas Gerais. Aproveita, já conta para o Brasil também, porque realmente essa quarta-feira ficou pesada. Ficou, Renata. A todos, hoje pela manhã, a confirmação do falecimento, do passamento do prefeito Fuad Noman, aos 77 anos. Fuad Noman, que é economista, escritor, prefeito eleito, né? Durante a campanha anunciou que tratava de um câncer, conhecido como linfoma, mas hoje, né, depois de
ficar internado por muito tempo, foi entubado, extubado, saiu, voltou para casa, depois retornou e teve uma parada cardiorrespiratória. Muito querido no meio político, conselheiro e grande benemérito do Atlético, uma figura muito querida que nos deixa aqui, o prefeito aos 77 anos nos deixa, realmente uma notícia lamentável que a gente de fato sente muito. Muito querido em todos os meios que ele permeava aqui. Agora, voltando a falar de seleção, eu assinaria agora o Zé Mourinho como treinador. Agora. Porque uma dose de pragmatismo, um treinador que pode extrair o que nos faltou ontem, nesse vexame que nós demos aqui, vexame histórico, sabe? Eu posso chamar assim, de uma molecada que ontem não competiu, que tremeu para a Argentina, mal treinada a seleção brasileira. Eu já vinha dizendo aqui, antes dos 2 confrontos, Renata, tá no meu Instagram, foi aqui que eu disse. Ele não suporta uma vitória e uma derrota. Se ele não tiver 2 vitórias, ele não fica na seleção. E disse depois da vitória contra a Colômbia, aí na segunda-feira no estúdio, a vitória contra a Colômbia foi um engodo. Um engodo. O gol do Vini Júnior no final do jogo foi para dar sobrevida ao Dorival, que já agoniza como treinador da seleção brasileira. Claro que eu reconheço a incapacidade do Edinaldo, mas ao longo da história, aí nós tivemos Ricardo Teixeira, Del Nero, Caboclo, Marins das medalhas e agora é mais uma baranga comandando a CBF. Isso aí é indiscutível, mas olhando para a seleção coletivamente, olhando para esses caras ontem, o 3º gol da Argentina, 34 toques da bola, nenhuma mísera falta para matar a jogada. Um absurdo, bando de fracassados, jogadores e treinador. Olha, essa discussão de seleção brasileira merece muitos capítulos. Vamos agora para o